Uma chamada para os serviços de emergência em Nashville, Tennessee, foi recebida após as 21h30 no final de fevereiro de 2023. O autor da ligação era Blaze Taylor, ex-astro do futebol americano universitário, de 26 anos. Sua namorada, Jade Benning, de 24 anos, ficou subitamente muito doente. Ela estava grávida de quase 6 meses. Os paramédicos foram informados de que Jade estava tendo uma reação alérgica grave de início repentino. Ela está acordada agora? Sim, ela acha que está tendo uma reação alérgica a algum alimento. Não sei o que está acontecendo, mas ela está salivando e tremendo. No hospital, porém, surgiram dúvidas. Ao que Jade estava reagindo não era alergia. Nos momentos finais de consciência, a jovem chefe parecia reconhecer o que lhe acontecia. E ela teve presença de espírito para discar o número de uma amiga e expor seu assassino. E enquanto eu voltava para o meu carro, recebi uma ligação da Jade. E eu atendi e falei alô normalmente. E ela imediatamente começou a dizer: o que você fez? O que você colocou na minha bebida? Olá, eu sou o Kevin e sejam bem-vindos ao Just Thought Lounge. O caso de hoje é uma história comovente de uma jovem mãe grávida. Apesar dos seus planos e do seu otimismo, ela teve um fim trágico. Vamos dar uma olhada. No final de fevereiro de 2023, Jade Benning estava com quase 25 anos. Nascida e criada em Little Rock, Arkansas, Jade decidiu frequentar uma faculdade comunitária para estudar gastronomia. Ela amava comida e sonhava em se tornar chefe de cozinha. Com grandes sonhos e muito talento, ela se formou em 2020 e se mudou de Little Rock para Nashville. Lá, ela conseguiu um cargo de chefe no Ernest Bar and Hideaway. Apesar de manter uma agenda de trabalho cheia, Jade ainda assim encontrou tempo para lançar seu próprio serviço de buffet, GATB Eatery. Trabalho e vida pessoal se misturaram quando Jade fez amizade com colegas. Ela continuou próxima de sua mãe, Bridget, com quem conversava quase todos os dias, assim como de sua melhor amiga de infância desde os 6 anos de idade, Najaya Jackson. A vida amorosa de Jade também era ativa. De fato, no início de novembro de 2022, o resultado de um teste de gravidez feito em casa deu positivo. Empolgada, Najaya ligou para vários lugares para marcar uma consulta médica para sua melhor amiga e confirmar a boa notícia. Ela não encontrou consulta para o mesmo dia, mas conseguiu o horário para o dia seguinte. A consulta médica de Jade em 3 de novembro confirmou o que seus testes caseiros já haviam indicado. Ela estava esperando um bebê. Ela ligou para casa para contar a novidade. A mãe dela começou a comprar os itens. Najaya ajudou a organizar os chás de bebê. E Jade se mudou para um novo apartamento com 2 quartos e 2 banheiros, no condomínio Ontário, na Lebanon Pike. Mais ou menos na metade da gravidez, ela compartilhou fotos com a mãe, sorrindo com as imagens do ultrassom e posando com o sorvete Half-Baked da Ben & Jerry's. Ela teria uma menina e a chamaria de Ivy. Às 21h38 do dia 25 de fevereiro de 2023, uma ligação foi feita para o 911 a partir da unidade de Jade no complexo de apartamentos Ontário. Quem fez a ligação foi Blaze Taylor, namorado de Jade e pai da criança que ela esperava. Michael 911, qual é o local da emergência? Não tenho certeza se estou no térreo, mas estou na casa de um amigo que acho ser de outro cara. O problema parece estar aqui. Precisamos achar esse cara. Não sei se é o condomínio, mas fica na rua principal. Eles estão olhando ao redor. Eu não estou. Eu não sei o que está acontecendo. Ela está acordada agora? Sim, e ela acha que está tendo uma reação alérgica à comida.
Eu não sei. Temos que te levar para o hospital. Eu não sei o que você está fazendo. Se você está fazendo alguma coisa hoje, eu não sei. Estava tudo bem hoje. Eu não sei o que está acontecendo. Acho que vamos ter que fazer uma cirurgia. Acha que foi a comida da casa que causou isso nela? Acho que sim. É tão grave? Acho que sim. Não sei. Acho que ela não é alérgica a nada. Então agora, acho que ela está acordada e vamos tentar levar você para o pronto-socorro primeiro, por favor. Ela não está respirando no momento, então precisamos que alguém venha ajudá-la aqui com a gente. É isso que eu digo para mim mesmo. Não sei o que fazer. Tem mais algo que eu precise saber? Certo, e ela tem tudo, você tem tudo? Você está com a EpiPen? Não, acho que não. Acho que não. Ela não está respondendo. Embora Blasey tenha tido dificuldade para comunicar o endereço ao atendente, os paramédicos conseguiram encontrar o caminho até o apartamento. Blasey disse ao atendente que durante a ligação, Jade estava acordada e respirando normalmente, embora não respondesse às perguntas dele. Cerca de 6 minutos após o início da ligação, Blasey observou que achava que ela havia vomitado. Ele foi orientado a mantê-la de lado. Eram 21h50 quando os paramédicos fizeram contato físico com Jade. Eles a encontraram em cima da cama no quarto principal. Ela estava de bruços com um líquido rosado e espumoso saindo da boca e caindo nos lençóis. 12 minutos haviam se passado desde o início da chamada de emergência. Quando encontraram Jade, ela já não tinha mais pulso. Ela foi levada imediatamente para o Hospital Vanderbilt. No hospital, os policiais procuraram Blasey para uma explicação do que havia acontecido nos minutos que antecederam sua ligação para o 911. As informações que ele passou ao atendente, embora ele estivesse compreensivelmente confuso e em pânico, pareciam incompletas. Ou seja, ele deixou de mencionar que sua namorada estava grávida de quase 6 meses. Ele sugeriu novamente que ela estava tendo uma reação alérgica. Ela estava e tinha... She texted me today, walked through the daytime. Anyway, so yeah, daytime. Started feeling sick, and then just after you got diet. Yeah. So this was probably a little bit afterwards. Like, I don't know the time. So we were hanging out, whatever, and then she started feeling sick. I called my dad. I was like, hey, she's really sick. What to do, and then he told me to call 911. I called 911, and then literally talked to the EMS people or parents, whoever's on 911. I talked to them, and they were like, hey, do this, turn on the side, all this stuff, and then did she say anything to you while she was passing out, or? She was just really, it was just all the blood. She was just saying like she didn't feel good and stuff, and I was just trying to help her, and then I panicked. So I just called my pops, and I was like that. And then he was like, hang up with me, call 911, and that's what I did. So she was just like really kind of extra kind of And stuff between you two, nothing rocky or anything like that? Things have been good. I mean, I've seen her the last, I think 3 days in a row. I just got back in town, and so I saw her, yeah, because most of the Saturdays. You don't have any medical conditions, you know of? Not that I know of. I mean, she's pregnant, but outside of that, like, nothing that I know of. I call 911, they kind of asked me that too. Yeah. If she had like any allergies or anything around, I didn't know, so I kind of like scrambled to try to look for them. I couldn't really find. I got you. Okay. Well, thanks. Appreciate it. Quando Jade chegou ao hospital, ela não apresentava sintomas compatíveis com uma reação alérgica, sem erupção cutânea, sem coceira, sem língua inchada. No entanto, os exames iniciais apresentaram resultados anormais. Eles descobriram que Jade havia consumido uma dose significativa de cocaína. Blasey Taylor, de 26 anos, era filho do treinador de futebol americano do Arkansas State, Trooper Taylor.
Após se destacar no futebol americano no ensino médio, Blaze ganhou bolsa para jogar na universidade do pai. Blaze foi capitão do time 4 vezes, exercendo essa função em todos os anos de sua carreira como jogador pelos Arkansas State Red Wolves. E ele não foi apenas um jogador de destaque em campo, Blaze também se destacou nos estudos. Blaze fez história ao se tornar o único jogador da FBS no país a conquistar o bacharelado e o mestrado antes do início de sua verdadeira temporada sênior. Blaze Taylor da Arkansas State é um exemplo de jogador completo em campo. Às vezes alguém é inteligente nos estudos, mas não tem inteligência para o futebol americano ou bom senso. Ele é uma rara combinação dos dois. É uma honra e me sinto humilde por ter sido o primeiro a fazer algo, considerando tantas pessoas incríveis que vieram antes e abriram o caminho para mim. Ele busca outro título da conferência e vai conquistar mais um diploma de bacharel até o fim do ano. Além do sucesso nos estudos e nos esportes, Blaze encontrou tempo para trabalhar na comunidade e em sua igreja. Ao lado de sua irmã, Star, que também é atleta universitária, Blaze ajudou a fundar uma organização sem fins lucrativos chamada Power of One or Two. Olá, eu sou Blaze Taylor. E eu sou Star Taylor. Somos os cofundadores da Power of One or Two Incorporated. A Power of One or Two é uma organização sem fins lucrativos registrada como 501c3, cuja missão é capacitar, educar e melhorar a vida de crianças e famílias de jovens em situação de risco. Lembre-se, só é preciso um Ou dois para impactar a vida dos outros. Provavelmente vou trabalhar para ele um dia, sabe? Ele pode ser o gerente geral de um programa um dia. Ele pode ser o dono. Quero dizer, eu não ficaria surpreso se ele se candidatasse à presidência um dia. Ele é simplesmente esse tipo de cara. Após se formar, Blaze começou carreira no futebol como treinador e olheiro. Em fevereiro de 2023, ele estava trabalhando como olheiro profissional para o Tennessee Titans. O cargo frequentemente o levava a viajar. Sua agenda de trabalho cheia não atrapalhava muito sua vida social. Naquela época, ele estava ativo no Hinge e saindo com mais de uma mulher. Meu nome é Samaria Jackson e hoje estou aqui sentada com Blaze Taylor. Muito feliz por estar aqui, participar, dar entrevista e gravar vídeo. Animado por estar com a T e responder as perguntas que ela preparou. Então, tem alguma mulher na sua vida? No momento, eu estou solteiro. Então não, eu não estou namorando ninguém, nem em um relacionamento, nem nada assim. Então, para quem estivesse perguntando, eu estou solteiro. Atualmente não tenho mulher na minha vida. Blaze estava viajando em meados de fevereiro. Ele retornou a Nashville poucos dias antes de seu encontro com Jade Benning dar muito errado. Seguindo a ambulância do apartamento até o hospital, não estava apenas Blaze, mas também a amiga mais próxima e de longa data de Jade, Najaya Jackson. Najaya e uma colega de faculdade dela, Keontae Jones, tinham passado no apartamento de Jade mais cedo naquela noite para pegar porções para a viagem do famoso frango Alfredo do chefe. Naquele momento, Jade estava de bom humor, feliz e normal, segundo eles. Porém, algo mudou drasticamente após a partida deles. Às 21h29, Najaya recebeu uma ligação de Jade. Nessa ligação, Jade não falou diretamente com sua amiga. Em vez disso, ela deixou a linha aberta, permitindo que Najaya ouvisse a conversa que acontecia dentro do apartamento. Jade parecia assustada e frenética. Ela acusou o namorado de ter colocado algo em sua bebida. Ela falou para Blaze que ele a assustava e se sentia estranha. Ela ficou progressivamente mais incoerente durante os 6 minutos em que esteve na linha. Então a ligação caiu. Najaya correu de volta para o complexo de apartamentos em Ontário, a tempo de ver Jade sendo colocada em uma ambulância. Do hospital, Blaze entrou em contato com sua família. Ele falou com sua mãe, dizendo apenas que acreditava que Jade tinha sido diagnosticada com Covid. Enquanto isso, a família de Jade fazia a viagem de aproximadamente 6 horas de Little Rock até Nashville, em pânico e sem entender o que estava acontecendo. Sua mãe, Bridget, chegou no meio da noite. Jade estava em suporte de vida. Desolada e sem receber respostas das autoridades, ela pediu ajuda a bons amigos para tentar entender a situação horrível.
Stephanie Franklin, uma amiga de longa data de Bridget e ex-professora da Jade, foi até o apartamento dela junto com sua filha e outra amiga para coletar evidências. O grupo usou luvas, tirou fotos, gravou vídeos e analisou a cena como a encontraram. As mulheres se depararam com um apartamento surpreendentemente limpo. Panelas e frigideiras do frango Alfredo estavam organizadas e o restante guardado em um recipiente no balcão. No fogão havia uma assadeira com alguns biscoitos ainda à mostra. A ilha da cozinha mostrava os principais vestígios da atividade da noite deixados ali. 2 pinturas junto com materiais de arte estavam ao lado de um copo d'água. Havia algumas almofadas no chão da sala de estar, mas também não havia mais bagunça visível naquela área. Havia 2 itens que chamaram a atenção de Stephanie. O primeiro foi a posição da câmera Blink de Jade. Ela normalmente ficava no balcão da cozinha, bem ao lado da geladeira e do fogão. As mulheres, no entanto, a encontraram no parapeito da janela, apontada para a rua. Sua posição parecia ao mesmo tempo estranha e intencional. Na cama onde Jade foi encontrada inconsciente, havia uma mancha rosa no edredom. Na visão de Stephanie, parecia que talvez outro líquido tivesse sido derramado por cima, deixando outro anel de mancha seca maior ao redor. Será que outro líquido foi aplicado para diluir a mancha original? As mulheres começaram a procurar o que Jade poderia ter consumido naquela noite. Na geladeira dela, elas encontraram uma jarra de ponche de frutas rosa e uma de limonada. Elas manusearam essas jarras, tiraram da geladeira e deixaram fora para os investigadores. Do quarto, elas pegaram o edredom, colocando-o com as mãos enluvadas em um saco de lixo e depois o levaram do apartamento. Depois o entregaram aos pais de Jade, supostamente para mantê-lo em segurança. A privação de oxigênio que Jade sofreu antes de ser reanimada foi demais. Os médicos infelizmente avisaram a família que Jade nunca iria acordar. No dia 6 de março de 2023, Jade Benning foi retirada do suporte de vida. Era o seu 25º aniversário. Sua filhinha, Ivy, havia falecido dias antes. O Dr. Aaron Carty, o médico legista, concluiu que a causa da morte de Jade foi uma overdose de cocaína, embora tenha deixado a circunstância da morte como indeterminada. Familiares e amigos acreditavam fortemente que o jovem chefe havia sido assassinado. Mas a ciência médica e os resultados da autópsia sozinhos não puderam provar como as drogas entraram em seu corpo, nem quem as colocou lá. Então, os investigadores começaram a analisar o relacionamento entre Jade e Blaze Taylor. O que eles descobriram foi um futuro pai nada entusiasmado. Blaze e Jade se conheceram no Hinge em janeiro de 2022. Eles trocaram mensagens de vez em quando por alguns meses antes que a conversa esfriasse. Então, em agosto, eles voltaram a se falar e concordaram em se encontrar pessoalmente. Depois do primeiro encontro, o romance avançou rapidamente. Pelo menos o envolvimento físico deles avançou. Quando Jade confirmou a gravidez no início de novembro, ela já estava com cerca de 7 semanas. Os dois ainda estavam começando a namorar e não eram exclusivos quando se depararam com a decisão sobre o futuro deles como pais ou não. Depois de alguma reflexão, Jade deixou sua escolha clara. Ela queria ter o bebê, com ou sem a participação de Blaze. Ela, é claro, esperava que ele estivesse aberto a ser pai. Mas o ex-astro do futebol não recebeu bem a notícia da gravidez dela. Jade mandou uma mensagem para a mãe dizendo que contar para ele não correu bem, que Blaze queria que ela fizesse um aborto, não queria se envolver e não queria que a criança o conhecesse. Em 6 de novembro, Jade terminou com Blaze por mensagem, respeitando a decisão dele de não se envolver, mas deixando portas abertas caso ele mudasse de ideia. Ela escreveu: "Acho que talvez seja melhor seguirmos em frente e cortarmos a comunicação entre nós. Você disse como se sentia e afirmou que, daqui para frente, não quer fazer parte disso, então vou deixar assim. Não vou te envolver em nenhum momento. Vou amar essa criança incondicionalmente, com ou sem você." Jade terminou avisando Blaze quando seria sua próxima consulta com o obstetra, caso ele mudasse de ideia e quisesse comparecer. Ele não mudou. Os dois interromperam toda a comunicação até o ano novo, quando Blaze voltou a ligar.
Quando Blaze procurou Jade para retomar o contato, não foi solicitado, mas também não foi indesejado. A resposta de Jade à aparente mudança de opinião dele foi consistente com quem ela era como pessoa, sempre otimista. Eles começaram a passar tempo juntos novamente, não explicitamente como um casal, mas com a intenção de se conhecerem melhor. Nesse período, porém, Blaze ainda não havia mudado totalmente sua opinião sobre a gravidez. Ele ainda se sentia desconfortável em dizer que era pai. Ele e Jade decidiram fazer um teste de paternidade formal após o nascimento de Ivy. De acordo com o desejo dele, Jade manteve a gravidez em segredo, enviando fotos e atualizações apenas para amigos próximos e familiares, mas sem publicar isso de forma mais ampla nas redes sociais. Mesmo assim, ela estava feliz em continuar saindo com ele para ver no que isso daria. Pensando nisso, Jade marcou a noite deles para 25 de fevereiro, 2 telas em branco, materiais de pintura, jantar e cookies recém-assados. Ela tirou uma série de fotos ao longo da noite. Às 6h48 da noite, o jantar estava servido. Najaya e Keontae chegaram para uma breve visita por volta das 7h30. Eles ficaram cerca de 15 minutos. Às 8h29 da noite, Jade registrou o progresso de sua obra de arte. A dela, uma exibição colorida de listras e palavras inspiradoras. A dele, uma tela serena. Ambos foram feitos para decorar o quarto de Ivy. Às 9h10, as fotos mostravam que as pinturas estavam quase prontas. A próxima atividade foi entre 9h24 e 9h28 da noite. Quando os dois tiraram fotos com suas obras de arte, depois fizeram poses engraçadas e carinhosas juntos na cozinha. Apenas 1 minuto depois da última foto ser tirada, Jade fez a ligação para Najaya. A ligação que faria sua amiga correr de volta para o apartamento em pânico. O médico legista concluiu que Jade ingeriu uma grande quantidade de cocaína por via oral cerca de 30 minutos antes de apresentar a reação severa que causou seu colapso no quarto. Isso significa que ela provavelmente consumiu a dose pouco antes de terminar sua pintura. A droga já estava agindo em seu organismo durante os 4 minutos em que ela posou alegremente com o pai do seu bebê. Os investigadores revistaram o apartamento em 26 de fevereiro. Uma varredura ocorreu na noite anterior quando Jade foi levada ao hospital, mas as autoridades não isolaram a cena adequadamente depois disso. Quando eles retornaram para documentar formalmente qualquer possível evidência de um crime, várias pessoas próximas a Jade já haviam entrado, mexido e removido objetos. Foram recolhidos para testes os galões de suco, limonada e o copo que Jade teria usado naquela noite. Foram testados a comida do jantar, recipientes e outros itens da cozinha. Nenhuma cocaína foi encontrada no apartamento, nem havia qualquer vestígio da droga em nenhuma das bebidas cor-de-rosa ou em qualquer copo. Ainda assim, era indiscutível que Jade havia consumido a droga por via oral. A única explicação era que um copo, líquidos e vestígios da droga haviam sido removidos da cena ou completamente limpos. Jade não mantinha uma assinatura para sua câmera Blink, que funcionava apenas como transmissão ao vivo. Se fosse uma gravação, no entanto, sua localização ao lado da janela do quarto teria garantido que ela não captasse nada de valor probatório na cozinha, nem o que aconteceu na cama de Jade. O prédio tinha câmeras de segurança, que poderiam registrar movimentos de entrada e saída do apartamento naquela noite, caso Blaze tivesse descartado algo antes da chegada dos paramédicos. Mas os investigadores procuraram essas imagens tarde demais, elas já tinham sido apagadas. O edredom manchado de vômito retirado do apartamento testou positivo para cocaína. No entanto, esse achado não tinha muito valor. Isso não ligava a droga a Blaze, e nenhum outro item também fazia essa ligação. Por meses, os investigadores continuaram procurando por respostas. Foi no ano seguinte à morte de Jade que os promotores acreditaram ter provas suficientes para prosseguir com as acusações de assassinato. Em março de 2024, um grande júri indiciou Blaze Taylor. Posso saber seu nome? Blaze, por favor, saia do carro, por favor. Tudo bem? Os US Marshals o prenderam em Utah, onde ele era treinador de futebol americano. Qual é seu sobrenome? Taylor. Coloque as mãos atrás das costas, tudo bem? O que houve?
Você tem um mandado do Tennessee por homicídio. Ele tinha sido contratado recentemente para fazer parte da equipe da Texas AM, mas, em vez disso, iria a julgamento por assassinato. Blaze Taylor declarou-se inocente e foi a julgamento em junho de 2026. No centro do caso da acusação estão as próprias palavras de Jade, as últimas que ela pronunciou enquanto falava ao telefone com sua amiga, confusa e rapidamente apresentando os sintomas da droga que estava em seu organismo. A amiga dela estava falando com Blaze Taylor e Jake Benning disse: "O que você fez?" "Eu não consigo sentir minhas pernas. Eu não consigo andar em linha reta. O que você colocou na minha bebida?" "Eu sabia que minha bebida tinha um gosto estranho." "O que tem na sua mão? Mostre para mim. Mostre seus bolsos." "O que você colocou na minha bebida?" A promotoria argumentou que Blaze estava determinado a não deixar que Jade tivesse o bebê. Ele queria manter a gravidez em segredo, mas com o terceiro trimestre se aproximando, isso parecia cada vez mais improvável. Jade estava ativamente planejando chás de bebê tanto em Little Rock quanto em Nashville para o seu aniversário, que estava a apenas alguns dias de distância. Até 6 de março a notícia já teria se espalhado. Em vez disso, ela morreu naquele dia. A defesa de Blaze foi implacável em seus questionamentos, tentando confundir cada testemunha e dissecar e rebater cada declaração. Eles argumentaram que a integridade das provas foi comprometida por práticas investigativas inadequadas. Eles apontaram para a incapacidade do legista de categorizar a morte como homicídio. De fato, a classificação da morte permaneceu indeterminada, mesmo quando o caso foi a julgamento. Crucial para o argumento deles, no entanto, foi a afirmação de que Jade escolheu usar cocaína. O cliente deles não usava drogas, ele nem sequer bebia. Mas, segundo eles, Jade Benning tinha um histórico de uso de drogas. Vocês vão ouvir que ela se envolvia com maconha. Vocês vão ouvir que ela se envolvia com Adderall. Vocês vão ouvir que ela se envolvia com os cartuchos de maconha. Acho que eles chamam isso de resina. Vocês ouvirão que ela se envolvia com cogumelos. Que ela usava cogumelos. E você ouviria que ela também bebia muito até ficar completamente bêbada muitas vezes. Eu não posso transformar isso em um homicídio. E o motivo pelo qual ela vai te dizer que não pode colocar isso sobre nós é por causa das circunstâncias que envolvem a morte desse bebê. Najaya Jackson contou ao júri sobre sua melhor amiga, que era mais como uma irmã para ela. Jade era uma garota muito extrovertida, carismática, desencanada, uma garota que fazia amizade com qualquer pessoa. Ela não se importava com seu histórico socioeconômico, ela não se importava com seu gênero, sua raça, ela conhecia qualquer pessoa e se tornava amiga dela no mesmo dia. Jade e Najaya estavam em contato diariamente, elas compartilhavam tudo uma com a outra. Quando Blaze disse a Jade que não queria fazer parte da vida do filho deles, Najaya tentou tranquilizar sua amiga dizendo que ela ainda teria todo o apoio de que precisava. Eu disse pra ela que no final das contas nós somos irmãs. Então se eu precisasse ser a babá do bebê, eu falei, a gente vai passar por isso juntas. Eu sempre tranquilizo ela dizendo que ela nunca está sozinha. Chorando, Najaya contou ao júri sobre a ligação que recebeu de Jade na noite de 25 de fevereiro. E enquanto eu estava voltando para o meu carro, recebi uma ligação da Jay. E eu atendi e falei, alô, como se fosse normal. E ela imediatamente começou a dizer, o que você fez? Quando você pôs isso na minha bebida? Ouvi ela dizer, Blaze, você está me assustando. Ele respondeu, você está me assustando.
E ela disse, eu sei que você colocou algo no meu drink. Eu sabia que meu drink estava com gosto estranho. E ele só me pediu para esvaziar os bolsos e ela disse, deixa eu ver o que tem nos seus bolsos, deixa eu ver. E ele disse, eu não tenho nada. Então, esse tempo todo eu ficava, Jay, tentando obter uma resposta dele. Então, como eu não obtive resposta dela, eu mandei uma mensagem e perguntei, você está falando comigo? O que está acontecendo? Ela disse, sei que você colocou algo na minha bebida porque não consigo andar direito. Ela estava dizendo que não conseguia sentir as pernas. E então ela disse de novo. Ela falou, você colocou alguma coisa na minha bebida. Você fez isso, então algo... Desculpe, dê só um momento para ela. Você precisa de um lenço de papel? Eu quero que todo mundo consiga te ouvir. Ela disse que você fez isso para que algo pudesse acontecer com o bebê. Blaze foi ouvido na ligação fazendo apenas 2 declarações. A primeira foi que Jade era quem estava assustando ele. A segunda foi a negação dele de que estava carregando qualquer coisa nos bolsos. Najaya não ouviu ele questionando as outras acusações de Jade. Ela não ouviu ele questionando o comportamento de Jade ou o estado físico debilitado dela. Ela não ouviu ele tentando ajudar a amiga dela de nenhuma forma. Depois que a ligação caiu, ela tentou ligar de volta várias vezes. Você desligou? Não. Em algum momento o Sr. Taylor disse algo para você? Não. E o que você fez depois que essa pessoa desligou? Eu liguei de volta. Você ligou de volta mais de uma vez? Sim. Em algum momento você está retornando a ligação e foi dito que parou. Isso está correto? Correto. Você tinha o telefone do Blaze Taylor para ligar para ele? Não. Alguém chegou a atender o telefone dela? Sim. E quem atendeu quando você ligou de volta, Blaze? E você pode descrever o que foi dito nessa ligação? Eu atendi o telefone e, bem, ele atendeu o telefone. E eu falei, Blaze, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Faz um FaceTime comigo. Deixa eu ver ela. E ele não faz FaceTime comigo, mas me diz que está prestes a ligar para o 911. Os promotores podem não ter as provas físicas ligando Blaze às drogas. O que eles tinham era um possível padrão de comportamento. Jade Benning não foi a primeira namorada de Blaze Taylor que ficou grávida de um filho dele. Ela foi pelo menos a terceira. A namorada da época da faculdade do ex-jogador de futebol Blaze Taylor, Apple Danny, depôs sobre seu relacionamento com ele. Quando ela ficou grávida aos 19 anos, sentiu-se despreparada. Ela entrou em pânico ao imaginar ser uma mãe jovem. Blaze aceitou a decisão dela de não ficar com o bebê. No entanto, Apple também disse aos jurados que sabia de mais uma gravidez, de outra mulher com quem Blaze namorou, embora brevemente na faculdade. Ela também ficou grávida, mas ao contrário de Apple, considerou criar o filho. A reação de Blaze foi menos compreensiva nesse caso, segundo ela. Muito instável. Ele, ficou chateado, não queria ter um bebê com ela. Foi isso que ele me disse. Era algo que eles não podiam fazer. Essa foi uma reação diferente da que ele teve quando você contou que estava grávida, mas não queria ficar com o bebê? Sim, então foi como se tivesse invertido. Da primeira vez eu entrei em pânico. Agora era ele que surtava com ela. Blaze não só ficou em pânico, ele também foi proativo. Segundo a Apple, ele buscava forçar a decisão desejada, mesmo recorrendo a esconder um comprimido na bebida dela. Me perguntou se eu poderia conseguir as pílulas abortivas e ele precisava fazer ela tomar ou colocar na bebida dela. Você fez isso? Eu peguei a pílula. Pílula?
Não é nem questão de dizer que você concordaria em fazer isso, mas isso é sequer possível? Não. E você explicou isso para ele? Sim. E você disse que isso aconteceu ao longo de alguns dias. Ele mencionou outra coisa que poderia colocar na bebida dela? Sim. E as coisas que ele estava mencionando, como ele conseguiu essa informação? Ele disse que pesquisava no celular, mas eu não conseguia ver o que ele estava pesquisando. Mas ele segurava uma lata de refrigerante. Os investigadores não encontraram mensagens de texto, histórico de buscas, transações financeiras ou testemunhas que indicassem que Blaze Taylor já havia comprado, manuseado ou procurado cocaína antes do envenenamento. Os promotores especularam que Blaze sabia que a droga era conhecida por causar abortos espontâneos e complicações graves na gravidez, mas não conseguiram provar que Blaze já havia acessado esse tipo de informação. O que eles encontraram nos dados do telefone dele foram mensagens que ele trocou com outra mulher. O nome dela era Xavier Winford. Eles se conheciam desde pelo menos 2017. No dia 24 de fevereiro, um dia antes de Blaze combinar o jantar e o encontro para pintar com Jade, ele estava mandando mensagens para Xavier dizendo para ela não duvidar dele ou do relacionamento deles. Blaze escreveu: "Tudo vai dar certo. Eu te amo e preciso que você me ame de volta e esteja apaixonada por mim. Eu só quero que a gente seja feliz juntos." Blaze continuou seu relacionamento com Xavier após a morte de Jade. Na verdade, quando a polícia o localizou em Utah e o prendeu sob acusação de assassinato, ela estava no carro bem ao lado dele. No dia anterior ao assassinato de Jade Benning, no dia anterior, na noite anterior ao assassinato dela, Jade Benning queria ver Blaze Taylor naquela noite e ele não quis. Ele está trocando mensagens com Xavier Winford. Ele diz: "Faço tudo para te ajudar. É para isso que estou aqui." Ela diz: "Eu confio que isso seja verdade." E ele diz: "Que bom, você confia em nós?" Ela responde: "Sim." "Ótimo. Então você não tem nada com o que se preocupar. Tudo vai dar certo." Blaze Taylor optou por não depor no julgamento. Sua equipe chamou uma série de especialistas médicos que tentaram contestar a teoria da acusação. A equipe de defesa dele enfatizou bastante que ele era um olheiro profissional da NFL, sem histórico pessoal de abuso de drogas nem hábito de beber, argumentando que não havia motivo ou lógica para ele possuir uma quantidade letal de cocaína. Eles sugeriram que as referências de Jade à maconha e cogumelos em várias mensagens de texto para amigos significavam que ela era uma usuária habitual de drogas. Nunca houve evidências de que Jade usou drogas ilegais ou bebeu álcool conscientemente após descobrir a gravidez. Não havia razão para pensar que ela já usou cocaína. Havia uma grande quantidade de evidências mostrando seus preparativos alegres para dar as boas-vindas à chegada de Ivy. Clayton Taylor não planejou que Jade Benning ligaria para Nyjah Jackson. Isso ainda não tinha acontecido. O último evento que aconteceu foi aquela foto deletada. E em 45 segundos, Jade está ligando para sua melhor amiga. O que você fez? Ela está ligando assustada para sua melhor amiga e não está falando com Nyjah. Em algum momento, Blaze Taylor percebeu que Jade ligou para Nyjah. O testemunho de Nyjah Jackson foi incontestável sobre o que ela ouviu sua melhor amiga dizer e sobre o que aconteceu naquela noite. Blaze Taylor realmente ligou para o 911. Sim, ele ligou. Mas ele já sabia que Nyjah tinha participado daquela ligação. Que ela já sabe que ela está a caminho. Eu afirmo para vocês que a ligação para o 911
feita por Blaze Taylor foi porque Jade estragou o plano. Ele sabia que Nadia estava vindo. É por isso que ele ligou. A defesa questionou os resultados da toxicologia. Um teste mostrou a presença de cocaetileno, cocaína metabolizada junto com álcool. Todos os especialistas concordaram que isso só estaria presente se álcool e cocaína fossem consumidos simultaneamente. Embora a quantidade encontrada no organismo de Jade fosse tão pequena, foi sugerido que o etileno poderia ter vindo de alimentos comuns e não de uma bebida alcoólica. O extrato de baunilha nos biscoitos de Jade pode ter causado esse resultado, por exemplo. A defesa argumentou que era muito mais provável que Jade tivesse ingerido a cocaína líquida em uma bebida alcoólica. Se esse fosse o caso, ela devia saber o que estava consumindo. O gosto do álcool teria sido óbvio, especialmente para uma chefe profissional com um paladar refinado. Uma coisa da qual eles não podem fugir é que ela tinha cocaetileno no organismo. Elas não conseguem o quanto gostariam. Primeiro disseram que era do extrato de baunilha. Não faça isso. Não acredite. Ou, em segundo lugar, por causa de parte do tratamento que ela recebeu no Vanderbilt. Não existe nenhum tratamento em Vanderbilt que deixe cocaetileno no seu organismo quando cocaína e álcool se misturam. Ou seja, pense nisso. Isso significa que ele teria que ter colocado cocaína e álcool na água ou na limonada dela. E chefes têm paladares sensíveis, eles provam a comida. É isso que eles fazem. Eles identificam ingredientes ao provar algo porque foram treinados para isso. Ela não sentiu gosto de álcool nem de cocaína. Nenhum dos dois. E a quantidade que eles dizem que ele deu para ela... Isso faz sentido? Fora do julgamento, comentaristas observaram que Blaze Taylor tinha conexões familiares com um consultório odontológico, um ambiente clínico onde a cocaína líquida às vezes é utilizada legalmente. Mas os promotores nunca apresentaram essa teoria ou qualquer evidência relacionada a ela no tribunal. Nunca conseguiram mostrar de onde ele obteve a droga. O júri voltou com o veredito em apenas 2 horas e meia. Nós, do júri, consideramos o réu Blaze Allen Taylor quanto à primeira acusação culpado de homicídio em 2º grau. Sobre a segunda acusação culpado de homicídio premeditado em 1º grau. Blaze Taylor foi condenado em todas as 4 acusações, que incluíam homicídio em 1º e 2º grau relacionados às mortes de Jade Benning e de seu bebê ainda não nascido, Ivy. Eles recomendaram prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. De acordo com a lei do estado do Tennessee, isso exige que Blaze cumpra pelo menos 51 anos de prisão antes de poder solicitar a liberdade pela primeira vez. O juiz do caso irá oficialmente proferir a sentença final em uma audiência separada marcada para 9 de setembro de 2026, onde o tribunal decidirá se as penas de prisão serão cumpridas consecutivamente ou simultaneamente. A mãe de Jade contou ao tribunal sobre a personalidade vibrante da filha, seu negócio de buffet bem-sucedido e o quanto ela estava incrivelmente animada para receber sua bebê, Ivy. Após o veredito, eles expressaram o trauma severo de terem que ouvir a equipe de defesa passar dias atacando falsamente o caráter de Jade e rotulando-a como usuária de drogas. Agora, no entanto, eles sentem algum alívio, pois a justiça foi feita. E esse foi o caso trágico de Jade Benning e sua filha, Ivy. Obrigado por me acompanhar. Nesta semana, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos mais novos membros Sherlock Holmes, Kaká Space Cowgirl, Cake Cakes Cake, Miss Bianca, Little Crazy in Arizona, Jacob Squara, Lime, Michelle Gonzalez e Behold, a Pale Horse. Bem-vindos ao Lounge. É ótimo ter vocês aqui. Eu sou Kevin. Este é o Just Thought Lounge. Até a próxima.
disappeared, poof, without a trace. Sherlock Holmes with it, I put you in your place. Got my smoking pipe, only right, I crack another case like. I need that feeling that you brought. Who learned the lesson that you taught? To make a killing's what they saw. Found out the lounge just what you thought. Found out the lounge just what you thought. Cases that really make you think. Found out the lounge just what you thought. Casos que realmente fazem você pensar.